Abra a tua Bíblia no livro do João, apóstolo João, glória a Deus, capítulo 6. Esse texto, a partir do versículo 1, também está no livro de Mateus, Marcos e Lucas. E eles, cada um escreveu segundo o que viu, o que presenciou e o que ouviu. Diz assim: depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e também Lago de Genezaré. Quando você ouvir falar no Lago de Genezaré, mar da Galileia e Tiberíades é o mesmo lugar. Grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isto somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Amém? Até aí. Senhor Jesus, louvado seja teu nome. Eis a tua palavra, ela é poderosa, viva e eficaz. A tua palavra, não eu, tem poder de mudar, transformar vidas aqui, Deus, mudar destinos. Ministra sobre nós, Senhor, que o Senhor continue falando como desde o início desse culto. Ó Deus, toma esse altar que é teu por honra e direito. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Fala, Senhor, ainda conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Põe a sua Bíblia sobre o seu colo e aplauda a palavra de Deus. Amados, se você ler o livro de Lucas, Marcos e Mateus, na primeira multiplicação dos pães, antes, João não fala sobre esse episódio, mas Jesus, ele tem um primo que é filho de Isabel, e chamava-se João Batista. Ao passo que, quando Maria foi visitar sua prima Isabel, era tão forte, ela já estava grávida, foi tão forte que Isabel, já com mais do 6º mês de gravidez, João Batista saltou dentro dela, e foi forte aquele momento, porque Maria já trazia consigo o Salvador. Diga glória a Deus. E João Batista nasce. O ministério do João Batista é no deserto. Ele comia mel, tomava mel e comia gafanhotos, usava roupas diferentes, porque João Batista trabalhava no deserto, próximo do Jordão, e ele tinha um ministério, que era pregar a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Diga glória a Deus por isso. João Batista anunciou o evangelho no deserto, e João Batista tinha um discurso duro, e falava assim: raça de víboras, vocês precisam mudar, vocês precisam se converter. E ele batizava pessoas. E João Batista continuou seu ministério. Ele era duro, firme, conciso. E Herodes, Jesus já no primeiro ano do seu ministério, o rei Herodes, ele toma a esposa do seu irmão Filipe, chamado Herodias, e João Batista, que era muito honrado, respeitado,
porque o povo amava João Batista. João Batista, disse Jesus sobre ele, dos maiores profetas. Então João Batista tinha acesso ao rei Herodes e disse assim: você está errado, você tomou a mulher do seu irmão, está errado. E aí Herodias, que era amante dele, disse assim, odiou João Batista, disse assim: eu quero esse cara morto. E Herodes tinha medo, porque temia o povo, que o povo amava João Batista. E aí teve um evento no palácio, e a filha de Herodias dançando em frente a Herodes. Herodes se agradou, disse assim: me pede o que você quiser, eu vou te dar. E aí ela pergunta à sua mãe, e a sua mãe diz assim: pede a cabeça de João Batista no prato. E aquela menina, então ela diz para Herodes: eu quero a cabeça de João Batista no prato agora. João Batista já estava preso. Herodes mandou que um executor fosse e cortasse a cabeça de João Batista, e trouxe num prato para ela. Nisso, em Lucas capítulo 9, os discípulos já estavam fazendo a obra. Jesus entregou, deu para eles o ID, deu a missão. Se você ler Lucas no capítulo 9, porque tudo é um contexto, não só um texto. Eles estão no campo, pregando o evangelho, expulsando demônios, operando milagres. Os discípulos, no nome de Jesus. E aí os discípulos sabem da morte de João Batista, e eles chegam até Jesus, voltam, e eles vão trazer duas notícias, uma ruim e uma boa. E amados, então, nesse momento, eles chegam para Jesus e dizem: nós temos uma notícia boa e uma má. Não é isso? Às vezes alguém pega a gente assim, né? Eu tenho uma notícia boa e uma má. Qual que você quer que diga primeiro? Eu não sei qual que você escolhe. Depende do momento, né? E o pior é que tem gente que fala assim: eu tenho uma notícia ruim e uma má. Qual que você prefere? Aí é difícil, né, irmão? Amados, e então eles dizem para Jesus que o precursor do ministério de Jesus, João Batista, dos maiores profetas, um homem respeitado, que antecedeu o ministério de Jesus, auxiliando, dizendo que está vindo o Messias. Jesus com certeza se lembrou quando João Batista chega perto de Jesus, quando falam de Jesus para ele, João Batista diz assim: eu não sou digno de desatar as sandálias, porque ele é meu Senhor. Todo esse ministério, tudo que eu estou fazendo é por ele, é para ele, porque todas as coisas são dele. Diga glória a Deus. E aí, amados, Jesus então recebe aquela notícia, e segundo o livro de Marcos, onde vai dizer sobre o texto, esse mesmo texto, Jesus chama os discípulos e diz assim: vamos para Betsaida, porque há um lugar deserto lá e a gente precisa descansar. Às vezes, irmãos, estamos militando no ministério e precisamos descansar. E embora Jesus já estava começando o seu ministério, às vezes vem notícias ruins, tem notícias boas e más, para tentar nos desestabilizar. Para que Jesus e os discípulos precisavam descansar? Porque estavam cansados, porque estavam trabalhando, estavam fazendo a vontade de Deus. Pastor, então eu posso me cansar? É claro. Pastor, o senhor pode se cansar? Lógico. Tem notícias boas e más, tem frustrações. Não significa que andando ao lado de Jesus, trabalhando, estando 24 horas na igreja, evangelizando, orando por pessoas. Elias ora, e Deus manda fogo do céu, destrói 450 profetas de Baal, e uma palavra de uma mulher entra como uma flecha no coração de Elias. Elias se sente mal. Um profeta poderoso, um homem de Deus, que destrói, que pede a Deus fogo do céu, ele manda uma palavra, joga ele na caverna. Irmãos, andar com Deus, fazer a obra de Deus, tem isso, tem notícias ruins, sim. Vem para nos frustrar.
cansa. No caso de Elias, Deus falou assim com Elias: Elias, sai da caverna, esse aí não é o teu lugar. Sai, porque eu ainda quero te usar muito poderosamente. Você vai sair daí e você ainda vai ungir um profeta que vai ser maior do que você. Diga glória a Deus. Ei, irmão, a caverna não é teu lugar. Jesus não parou com a notícia ruim da morte de João Batista. Os discípulos não pararam. Você não vai parar diante das notícias ruins. Não vai parar a obra de Deus na tua vida. Não vai parar o teu ministério. Diga glória a Deus por isso. E aí, onde Jesus estava, tinha muita gente. Irmãos, o povo atravessava o mar da Galileia atrás de Jesus de barco. Você vai ler o texto depois. Atravessa de barco, o povo está atrás de Jesus. E muita gente pobre, porque Jesus depois vai dizer no capítulo 6, versículo 26, Jesus vai dizer assim: vocês estão atrás de mim, eu sei porquê. Não é nem pelos milagres, mas é porque o pão que vocês estão comendo. Mas mesmo com o interesse do povo, seja os milagres ou fosse o pão, Jesus tinha um olhar de compaixão. Nós normalmente queremos que as pessoas interesseiras fiquem longe de nós, né? Você só está comigo por interesse. Jesus ainda assim tinha compaixão daquele povo. Por isso que Jesus, nós dizemos que o seu amor é incondicional. O amor de Jesus, a sua graça são maravilhosos. Diga glória a Deus por isso. E aí então Jesus, o povo vai atrás dele, e ele começa a ensinar esse povo, ele começa a pregar para esse povo, e ele se condoeu, muitos enfermos ele cura, e ele trata da sua vida espiritual. Mas chegou um momento que já era tarde, e ali, como eu disse, uma região desértica, e chega Filipe, e diz assim, a multidão se aproximava, Filipe diz assim: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Porque os discípulos chegaram: Jesus, 5.000 homens, se cada um tinha a sua esposa, 5.000, 10.000, se cada um tinha um filho, 15.000, é o que a gente supõe, 15.000 pessoas. Pode outro ter 2 filhos ou 3, nem todos os homens podiam ali ter uma esposa. 15.000 pessoas aproximadamente. E aí Jesus que pergunta para Filipe: Filipe, onde compraremos pão para toda essa gente comer? E aí o texto diz que Jesus queria testar Filipe, porque Jesus já sabia o que ia fazer. Diga glória a Deus. E aí Jesus pergunta a Filipe: onde nós vamos comprar? E Filipe diz assim: Senhor, 200 denários de pão, versículo 7, acompanha comigo, não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. 200 denários, segundo o que nós lemos, significa 6 meses de salário de um trabalhador. Considerando um salário mínimo aproximadamente R$1.000, Filipe estava dizendo: Senhor, R$6.000 não daria para comprar pão para tanta gente. Não sei o preço do pão naquela época, naquele lugar, mas ele disse assim: não daria comprar pão, isso para cada um ter um pedaço. E aí André foi mais longe, ele disse: Senhor, está um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e pequenos e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E deixa eu conversar com você, te explicar esse trecho. Diz o texto no livro de Marcos que a multidão corre para lá e chega primeiro. Jesus queria mas a multidão correu atrás,
porque a multidão queria milagre, queria se alimentar. E Jesus, mesmo querendo descansar, eles pediam, eles estavam ali, Jesus olhava para a cara deles, gente com fome, gente enferma, e Jesus fazia isso. Olha, irmãos, quantas vezes aqueles que trabalham na obra, que cuidam de gente, você quer desligar o teu celular, vou deixar desligado, tá, vou desligar para ninguém me perturbar, vou botar no modo avião, não, vou só baixar o volume, deixa esse troço assim mesmo, se ligar, ligou. Ei, irmão, é assim. Pastor, as pessoas são muito invasivas. Então não escolha cuidar de pessoas. As pessoas são muito invasivas, chamam muito. Irmãos, então não cuide de gente. São mesmo. Ou você tem um chamado e diz: o Senhor me sustenta, ou você não tem. Diga glória a Deus. E aí, Jesus então fica com pena, ele se condói. E aí ele cura, prega para aquelas pessoas, ensina. Chega esse momento onde eles estão com fome. E aí Jesus então, quase 15 mil pessoas, irmãos. Mas aí o texto diz que Jesus pergunta para Filipe onde vai comprar pão. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Diga glória a Deus. Jesus, diga para o teu irmão, Jesus sabe o que vai fazer. Diga: Jesus sabe o que vai fazer hoje na tua vida. Jesus sabe o que vai fazer na tua casa. Diga glória a Deus. Jesus sabe o que você precisa. Diga glória a Deus. Aleluia. Sabe, meus irmãos, o apóstolo Marcos disse que as pessoas pareciam ovelhas sem pastor, perdidas, e Jesus teve compaixão. Quando ele pergunta a Filipe, já sabia o que ia fazer. E então Filipe coloca a primeira questão: Senhor, não temos dinheiro para isso. E eu acredito que se juntar, que todo mundo, a gente não tem dinheiro para isso. Segundo, como vamos achar padarias que tenham 15 mil pães, para cada um comer um? E eu acho que nem se tivéssemos todo esse dinheiro, conseguiríamos comprar para que cada um comesse um pedaço. Ele colocou isso. E aí André vem e diz assim: Senhor, tem um rapaz aí. Diga assim: tem um menino aí. Sabe, irmãos, chegou um menino ali prudente, chegou um garoto que sua mãe fez o seu lanchinho para ele acompanhar, e ele acompanhou o mestre e a multidão. Tinha um menino prudente, um menino preparado. Diga glória a Deus. E aí esse menino, ele tinha 5 pães e 2 peixes. Diga: 5 pães, 2 peixes. Em quantidade de alimento ele tinha 7 unidades. Diga 7. Diga glória a Deus por isso. Mesmo assim, André diz assim: Senhor, mas o que é isso para tanta gente? Irmão, 7 fala do número da perfeição de Deus. Diga glória a Deus. Depois sobram 12 cestos. Diga 12 cestos. 12 é o número de governo de Deus. 12 apóstolos, 12 tribos, 7 igrejas, 7 castiçais. Quando nós entendemos e aceitamos o governo, a direção de Deus, a perfeição de Deus chega. Diga glória a Deus. E aí, amados, Filipe coloca: Senhor, não temos dinheiro para isso. André diz: mesmo com o que esse menino tem, não dá para alimentar essa multidão. Ah, meu Deus, ele não sabia quem estava ali. Ei, igreja, você não sabe quem está aqui hoje. Você não sabe quem está do teu lado. É Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diga amém por isso. Ele está aqui. Estávamos num culto.
Estávamos num culto e o pregador, estávamos ministrando no culto e o pregador, amigo nosso, disse assim: quantos viemos nós temos aqui? E umas pessoas levantaram a mão. E tinha uma mulher que não andava. Ela tinha feito uma cirurgia e estava com os joelhos atrofiados. Só andava de muleta. Mas atrofiados mesmo. E ele disse assim, e ele pregou e falou sobre Jesus no texto. E aí então ele disse assim: se Jesus estivesse aqui no altar, aqui, vocês que estão enfermos, tinham coragem de vir aqui? A senhora podia vir aqui se Jesus estivesse aqui? Oh Deus, ela disse assim: eu iria. Ela gritou do banco. E aí, irmão, toda a igreja começou a glorificar, que ele falou assim: então vem, porque Jesus está nesse lugar. E aí aquela mulher se levantou, começou a andar, e quando ela chegou à frente, ele disse: corre lá e volta, que Jesus está aqui. Ela correu até a porta e voltou. Ei, irmão, nós estamos numa casa de governo. Há pastores, há mestres, há líderes, há diáconos, há obreiros, pessoas que encontraram Jesus, que clamam pelo Deus vivo. Ele está aqui, pode fazer milagre na tua casa hoje. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Esse menino tinha 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes na minha mão. Você não sabe o que eu faço com 5 pães e 2 peixes? Continua sendo 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes na sua mão, continua 5 pães e 2 peixes. 5, meu irmão, mas 5 pães e 2 peixes na mão do André é teu xará, hein? Continua sendo 5 pães e 2 peixes. Ei, querido, mas na mão de Jesus iria alimentar uma multidão. O que você tem hoje? Deus, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Quando eu venho para a igreja para adorar, para pregar, eu digo: Deus, eu sou pequenininho, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Então Deus multiplica. Ei, irmão, o teu ministério, a tua casa, Deus quer multiplicar hoje. Deus, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. O meu casamento, Deus, é tudo que eu posso. Só tenho 5 pães e 2 peixes. Ei, Deus, o meu dízimo aqui é apenas 5 pães e 2 peixes. A minha alegria, o meu dinheiro, a minha prosperidade é 5 pães e 2 peixes. E Jesus diz: eu vou multiplicar. Ei, Deus vai multiplicar a tua alegria. Deus vai multiplicar as tuas finanças. Deus vai multiplicar o amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido. Deus vai multiplicar o amor dos filhos. É o Deus que ama, que cuida da família. Diga glória a Deus. Na mão de Jesus, irmãos, são milhares. Quando eu digo, esse menino podia pegar seus 5 pães, ouro, oh Deus, e ser um crente egoísta. Esse menino podia pegar os 5 pães e 2 peixes e guardar. Não, aqui ninguém pega não. Não, esse instrumento aqui é meu. Não, essa Bíblia, esse púlpito aqui é. Não, essa igreja. Não, ó, esse microfone aqui, ó, ninguém pega, irmão. Só eu canto aqui. Quando eu digo é meu, sabe quem diz é meu? Esse ministério é meu. Esse cargo é meu. Sabe quem briga e diz que é meu? É criança. Esse brinquedo é meu. É criança que briga pelas coisas. O homem ou a mulher de Deus diz assim: é de Deus. De quem são esses discípulos? São de Deus. De quem essa pessoa? É de Deus. De quem são seus filhos? São de Deus. O ministério é de Deus. O dom é de Deus. Ah, meu irmão, esse menino podia guardar os seus pães e os seus peixes e dizer: eu vou comer escondidinho, eu quero só para mim. Ele não. Quando o mestre estava ali, o mestre pediu: ei, pega com esse menino que ele trouxe, que vai haver um grande milagre nessa tarde. Pega
Traga quem veio preparado, porque vai multiplicar para muitos hoje. Ei, irmão, você tem que ter pelo menos 5 pães e 2 peixes. Você tem que ter pelo menos uma palavra preparada. Você tem que estar preparado para orar por alguém. Pode ser uma oração, ainda com pouca fé. Pastor, estou fraco, passei lutas, mas tenha os teus 5 pães e 2 peixes. Pastor, eu gastei, paguei minhas contas. Tenha no mínimo teus 5 pães e 2 peixes, teu R$1, 2, não sei, para entregar como oferta na casa de Deus. Pastor, eu fui tão prejudicado, eu fui tão odiado. Ei, tenha teu amor no teu coração, ainda que seja pouco, entrega para Ele que Ele multiplica. Oh Deus! Sabe por quê, irmãos? Porque não era o que esse menino tinha só, era para quem que ele ia dar, era quem estava ali. Não era André, Felipe, não era Pedro, Tiago, João, não eram os apóstolos. Quem estava ali era Jesus de Nazaré. Quem ia fazer milagre era Jesus de Nazaré. Ei, irmão, você pode ser uma bênção, mas quando você clama o nome dEle, quando você chama Jesus, filho de Davi, Jesus opera aqui, Ele vem. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Oh, glória. Tem um crente aí que pode glorificar. Oh, aleluia. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh Deus. Oh Deus. 5 pães e 2 peixes nas tuas mãos, nas minhas mãos, continua sendo 5 pães e 2 peixes. Mas quando a gente diz Jesus está aqui, então Ele multiplica. Diga glória a Deus. Oh aleluia. Hebreus capítulo 11 diz assim a santa palavra: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é a certeza das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é fé, pastor? É quando você diz vai acontecer sem ver. É quando você diz já aconteceu. É quando você diz seja curado mesmo sem ver. Ei, irmão, a fé, ela reclama os seus direitos, porque quando tem um crente fraco, a fé diz assim: ei, você não sabe quem me criou. Ei, a fé reclama os seus direitos. A fé diz, vai ficar calado. A fé poderia dizer para Ezequiel: ei Ezequiel, clama aí nesse vale de ossos secos. E Ezequiel podia falar assim: não tem nada. Mas o Espírito diz a ele: sopra. Não tem nada, mas vai ter vida. Sopra, porque Deus está mandando. Louvado seja Deus. É ter a certeza. Porque aqueles 5 pães e 2 peixes alimentaram a multidão, pastor? Porque estava sob a palavra, sob a ordem de Deus. Isso chama-se fé, irmão. Eles ainda não tinham fé. Você vai ver que depois Jesus vai fazer um discurso para os discípulos. A vida é dura, discípulos. Vocês vão passar tribulação, vocês vão passar momentos difíceis. E eles dizem assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Eles ainda tinham pouca fé, irmão. Então, você vai ver que depois, até Pedro, quando Jesus, ele anda sobre as águas, Pedro, ele diz: Senhor, é tu, eu quero ir aí.
E aí no capítulo 8, 31, se eu não me engano, no livro de Mateus, Pedro está andando sobre as águas, começa a andar e ele afunda. E Jesus repreende: ei, homem de pouca fé, ei, você que me conhece, você que anda comigo, que frequenta os cultos, aonde está a tua fé? Não sabe que o teu Deus pode todas as coisas? Oh Deus! André diz: Deus, Jesus, como vai fazer? Esse ministério está parado, esse casamento está destruído. Eu estou conjecturando as palavras de André, que diz: como é que com 5 pães, está aqui Deus, ó, o menino está aí, tem 5, Jesus, tem 5 pães e 2 peixes, mas ó, fui, porque imagina 15 mil pessoas com fome, as barrigas roncando. Gente, tem pessoa que fica com fome, que fica até mal-humorada. Tem gente que fica até mal-humorada. Tem gente que jejuar, pastor, está repreendido, isso não é para mim não. Não gosta de passar fome? É, meu irmão, mas jejum faz a glória de Deus descer, diga amém por isso. Você está dizendo assim: nada me domina. Não me dominava, eu já venci quando eu era do mundo, ó. Entrei para a igreja, venci a bebida, as drogas, tudo. É, irmão, mas a comida te domina, né? Você não consegue ficar jejum nem do café. Pastor, vou jejuar de meia-noite às 6. Você está dormindo? Pastor, de meia-noite às 6. O cara de pau. Você está dormindo, vai jejuar, né, Dilma? Oh, glória! Irmão, jejua e agarra em Isaías 40, irmão. Agarra em Isaías 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vai no Salmo 40 e jejua: Senhor, esperei com paciência no Senhor. Olha, querido, André estava dizendo: a dúvida não dá, está parado, acabou. E Hebreus diz assim: fé, onde você não está vendo, vai acontecer. Ei, igreja, levanta suas mãos e adora a Deus. Abra a tua boca e profetiza sobre a tua casa e diz: o milagre vai acontecer. Oh, glória! Aleluia, aplauda o nome do Senhor. E eu vou terminar voltando aqui em João. Volta comigo em João. Oh, aleluia. Oh, Jesus, louvado seja teu nome. Jesus está aqui, irmãos. Oh, glória. O versículo 6. Oh, aleluia. Versículo 6. Capítulo 6, 6. Ele perguntava isto somente para o experimentar. Depois da vírgula é você, vai. Isso aí é a frase que me marcou nesse texto. Jesus, ele chega, olha como é que Jesus fez. Ele chega para Filipe e diz assim: Filipe, como é que a gente vai se alimentar esse povo aí? Como é que vai ser, Filipe? Jesus já sabia, né? Como é que vai ser, Filipe? Ô, Filipe, ô Jesus, nem se tiver 200 denários, 6 mil, não dá não. E essa hora, despede o povo. Nos outros textos, Marcos, Lucas, Mateus, diz assim: despede o povo para eles irem para as hospedagens, para as vendas, porque a gente está meio longe, Jesus, ó. E aí Jesus pergunta: como é que a gente vai fazer para alimentar? Mas Jesus já sabia como ia terminar aquele dia. Oh, meu Deus.
Eu não sei se você entendeu, mas Jesus já sabe como vai terminar teu dia hoje. Se perguntar a você, ei, como é que vai terminar o teu dia hoje? Como vai terminar o seu dia? Você diz, eu não sei, mas Jesus já sabe. Ei, irmão, é uma pergunta de retórica, não precisava de resposta. Jesus está perguntando, Felipe, como que vai ser? Felipe não sabia a resposta. Ei, irmão, se eu te perguntar, como é que vai ficar a tua situação? Se o teu consciente disser para você, como é que tu vai ficar? Como você está? Você está ruim? Você está mal financeiramente? As pessoas não te consideram como você quer? Ei, e aí como é que vai ser? Ei, irmão, não precisa responder, porque Jesus já sabe. Porque Ele sabe o que Ele precisa e o que Ele vai fazer.